aí, pessoal, e segue o impasse. O que de fato está acontecendo nos bastidores que não há uma definição ou uma declaração oficial do Grêmio em relação a essa questão envolvendo Soares. Vou colocar aqui um pouco dos bastidores que eu consegui de ontem à noite até agora, para exatamente a gente poder tentar posicionar o torcedor com algo não tão especulativo. Não tão especulativo, porque as teorias da conspiração, elas não param, mas a gente tem definições e tem também matérias muito bem feitas no Uruguai e no Brasil que explicam um pouco sobre isso, e é isso que a gente vai falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Supermercados Vieser, mais de 25 anos em Canoas, atendendo a comunidade. Você vai ter no Super Vieser um atendimento personalizado de uma empresa totalmente familiar e com muitos descontos importantes para melhorar o seu orçamento. Então, vá no Vieser, não deixe de ir no Vieser. Aqui nesse QR Code você baixa o Clube Vieser e baixando o Clube Vieser você tem muitos descontos. Não deixe de conhecer o Vieser. E o Super é o meu Super e tenho certeza que vai ser o seu também. Gente, eu sei que está cansando, ninguém cansa mais do que isso também, do que quem sempre está tentando aqui buscar e atualizar o torcedor, e é a função deste canal. Mas o assunto Luizito Soares e Grêmio ganhou mais um componente. Ontem foi um dia de muitas especulações, sobretudo mais à noite, mais para o fim da noite, quando começaram a surgir as notícias referentes à reunião do Grêmio entre Paulo Calef, Luiz Soares e também, segundo as fontes e as matérias mais confiáveis, Márcio, o CEO, agora não me veio, desculpa o sobrenome dele, Márcio Ramos. E dentro dessas notícias que surgiram ali, e também dos bastidores, e um cuidado excessivo do Grêmio em não vazar muita coisa, a gente fica cada vez mais assustado, porque nada justifica tamanho silêncio. Eu vou contar para vocês o que foi escrito no Uruguai ontem à noite e também aqui no Brasil, através do Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha, também hoje pela manhã o Gabardo, o Marco Souza, que são os jornalistas que estão, vamos dizer assim, mais perto hoje dessas informações. Jornalistas muito competentes e que estão, o Felipe pessoalmente é uma pessoa que eu prezo muito, e o Gabardo eu conheço pouco, o Marco Souza também, mas o Felipe eu tenho relação de amizade, assim, eu gosto demais dele. E eles se aproximam muito, até mesmo do discurso, que também está sendo lançado via El País, né? Via o Ovación, que é o principal jornal uruguaio, que é uma relação, um impasse entre o tratamento do jogador. Então a gente, juntando toda a panela com todos os ingredientes, a gente já tem algumas definições. Primeiro, de fato o joelho é o principal fato, o que está mostrado, né? É importante sempre dizer isso, porque a gente também não tem muito o lado do jogador. A gente tem muito já algumas situações envolvendo o impasse com o Grêmio, que é o jogador incomodado e se mostrando disposto a deixar o ambiente do Grêmio nesse momento para fazer um tratamento conservador ou um tratamento com um médico que cuidou dele há um ano atrás e tal. Isso é o que a gente tem. Ou melhor, isso é o que está escancarado, pelo menos pelas informações que a gente recebe. E o Grêmio quer alguma coisa aqui. Isso, vamos pensar, gente, não seria problema. Esse é o ponto principal do raciocínio. Isso não é problema. A gente gostaria de ir lá. Pô, Soares,
Nós temos aqui médicos muito competentes, muito conceituados. Quem sabe tu faz aquilo. Isso não é motivo de reunião definitiva. E mais, por que o CEO está nessa reunião? É o Calef, talvez o Guerra, o médico ou um staff de médico. Porque se o assunto é tratamento, então isso deixa e tá começando a encher o saco, entendeu? Tá começando a ser um pouco exagerado isso. Por isso é que todo momento se abre uma gaveta embaixo e se começa a teoria da conspiração. Ontem, por exemplo, eu via o Mário Godoy, da Rádio Pachola, dizer, olha, tem informações do CT dizendo que, inclusive, ele limpou lá os seus espaços, lá tirando os seus pertences do CT. Imagina o nível, até mesmo de tensão do ambiente. Já existe, por exemplo, também uma corrente importante de pessoas vinculadas ao Grêmio dizendo, tá, então vai embora. Mas ninguém é transparente nisso. É só esse diz-que-diz-que. Só que tem fatos concretos que nós temos que relatar. O primeiro deles tem uma reunião, um impasse, um tratamento. Aí com a presença do CEO, tu fica meio tonto. Mas tu tem que relatar, tu tem que falar, tu tem que ver. Hoje pela manhã, alguns contatos, alguns telefonemas, algumas mensagens de WhatsApp, todos garantem. Cara, não quer ficar. Não quer ficar. E o Grêmio está começando a bater pé com relação ao contrato original. Ontem parece que a reunião foi mais tensa do que se diz. É bem tensa, inclusive. Eu diria bem tensa. E o Calef está lá, tentando conciliar do jeito dele e batendo o pé em algumas coisas. Por quê? Porque o Grêmio também não entende a intransigência. Então, se a gente começa a encher o saco também, o Grêmio está enchendo também. E o jogador bate o pé. Por outro lado, ele sente lesão, a gente está vendo. Então, me parece que é uma grande construção de uma conciliação, e eu não estou dizendo que essa conciliação é a permanência dele ou a saída dele, mas algo que não gere muitas cicatrizes. O fato é, o Grêmio essa semana, felizmente, não tem jogo, joga no sábado à noite, o Soares não deve jogar esse jogo, e depois joga na terça. E aí tá definida a história. O prazo qual é? O prazo é o que a gente vai ver. Porque o Grêmio, claramente, acho que o presidente Alberto Guerra, até de alguma maneira, ele faz de uma maneira muito certa, não entrar ele pro debate, porque senão tu termina a última instância, que é ele, que é a hora de dizer, tá, deu, enchi o saco, ou então ele tá deixando a coisa discutir dentro do departamento de futebol para depois ele assumir e dizer, cara, não quero mais, ou não, vai ser desse jeito. O fato é que tem um monte de perguntas sem resposta, tem um monte de coisa, só que o assunto ele é recorrente e a gente já não pode mais dizer que é um recorrente da imprensa para fora. Não é. Não é. O Grêmio hoje tenta se preservar, as fontes elas estão mais silenciosas, porque muita especulação, muito diz-que-diz-que, então tá todo mundo, não, César, vamos tentar não falar e tal, se eu disser alguma coisa aqui, os caras vão achar que eu que falo. Cara, não é eu que falo, não é vão achar, não é nada, tá todo mundo aí, cara, tá aberto, tá todo mundo vendo. Então a hora é de, claro, tentar manter uma linha de unidade, mas responder as perguntas. E eu acho que esse é o principal objetivo desse vídeo, no sentido de resultado dele, e claramente a gente começa a ver já um ambiente contrário a Soares, porque não consegue ver nele também coerência nesse discurso do joelho. E até agora todas as informações davam conta de um super profissional, sem nenhuma dificuldade, integrante de um ambiente, ele líder de um ambiente integrado,
dando exemplos muito positivos, e agora eu vejo uma mudança, ou pelo menos uma vírgula nesse contexto. E aí a gente tem que estar aqui relatando, aguardando, entendendo para exatamente poder concluir. Está perto do fim? Sempre está perto do fim. Sempre está. Porque quando se tem impasses como esse, é muito difícil a gente posicionar. É muito difícil. E isso está na porta de acabar. Eu achei que seria ontem. Mas ontem a reunião parece que foi tensa, mas que saiu com essa história. Ah, então vamos tentar mais um pouco conservador, vai jogar na Bahia, depois a gente vê. E aí agora a gente tem um fato que é a Bahia. Se tiver na Bahia, beleza. Se não tiver na Bahia, e aí? Essas são as questões que se posicionaram de ontem para hoje, mas é importante dizer, nada ainda definitivo e principalmente nenhuma palavra oficial do Grêmio. Essa é a notícia. O Grêmio segue em silêncio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.